Olá, estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, hoje abordando a importante temática frenotomia lingual em bebês. Para conversar sobre esse tema, temos as convidadas de hoje, a fonoaudióloga Simone De Simone, a enfermeira Flávia Pinhão, as alunas do mestrado profissional em saúde materno-infantil do Centro Universitário Franciscano, bem como os alunos do curso de graduação de odontologia. Bom, então sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria de iniciar perguntando a Simone o que é o freio lingual e quando ele é considerado curto. Então, bom dia a todos, né? Primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bom poder falar dessa temática que eu vivencio toda semana, faz parte da minha rotina. E o freio lingual, o frênulo lingual, na verdade, ele tem várias definições e conceitos, mas de uma forma simples nada mais é do que uma membrana, né? Uma prega de uma membrana da mucosa que une a língua ao assoalho da boca. Ele vai ser considerado curto quando ele for anormal, né? Depois vamos explicar, né, o que é o frênulo típico, mas a parte anormal ele vai ser espesso, curto e vai fazer com que a língua não tenha os movimentos adequados que o bebê precisa. Então ele vai impedir toda a funcionalidade do movimento da língua, assim que a gente considera ele alterado. Não só pensando no movimento da língua, que é a estrutura da língua, mas também toda a função que a língua vai exercer no bebê ou na criança, no adulto, enfim, junto com as demais estruturas orofaciais. Flávia, eu gostaria de te perguntar quais os critérios para a avaliação e a classificação do freio de língua. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Está sendo muito legal participar desse momento aqui de troca, de conhecimento. E com relação à sua pergunta, para avaliação do frênulo lingual, a gente ainda não tem nada padronizado, né? O que a gente utiliza hoje pelo Ministério da Saúde é o teste da linguinha, em que a gente avalia, na verdade, a inserção do frênulo, como a Simone já falou, né? A posição que está na ponta da língua e no assoalho da boca. Isso pode interferir na amamentação, né? Dependendo se ele for curto. E também a gente avalia a posição da língua durante o choro do neném. É outra característica que a gente consegue avaliar nesse teste. Além disso, a gente vai avaliar como é que a língua se comporta na nutrição não nutritiva, né? Com auxílio do dedo, enluvado, a gente vai ver como é que está a sucção do neném. E na mama também, né? Como é que está a amamentação desse bebê. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma avaliação e classificação do freio lingual. Se ele é um freio normal ou alterado, né? E alterado ele pode ser severamente alterado ou moderadamente alterado. E aí, de acordo com as outras características, a gente vai avaliar a necessidade ou não de procedimento para esse freio. Bom, nós contamos com a participação da Cristiane, que é a mestranda e também é especialista em odontopediatria. Então, Cristiane, eu queria te perguntar qual a diferença, ou existe uma diferença no posicionamento do freio lingual da criança, do bebê, para o adulto? Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite também. A literatura mostra que sim, que existe uma diferença, né? Que o bebê nasce com o frênulo lingual na pontinha da língua até o assoalho bucal. E com o passar do tempo, principalmente após os 5 anos de idade, que esse frênulo teria uma inserção mais abaixo, mais sobre o meio da língua, né? Só que existem alguns estudos mais recentes, principalmente um estudo longitudinal que avaliou bebês durante 1 ano, né, no primeiro mês, no 6º mês e no 12º mês de vida, que não encontrou nenhuma diferença, ou seja, esse frênulo continuou na mesma posição. Então, a literatura ela ainda é controversa, né, tem muitos estudos sobre isso, mas não há um consenso ainda, principalmente por causa deste protocolo, né, que surgiu a partir de 2012, do teste da linguinha. Então, tem estudos sendo elaborados, estudos que estão avaliando se existe ou não essa mudança, quais são realmente as alterações que o frênulo traz para as funções, né, orofaciais, como a sucção, a deglutição. Então, é bem interessante, é um tema bem atual.
Simone e Flávia, quando vocês indicam a frenotomia lingual e qual o profissional mais habilitado para realizá-la? Quer começar? Fala. Eu costumo fazer a avaliação, né, do frênulo logo na primeira consulta com o recém-nascido e faço, se eu vejo algum sinal de severidade, eu já indico logo que procure um odontopediatra ou um médico que seja capacitado, ou então, se é um frênulo que é moderado, a gente acompanha um pouco mais de tempo para ver se vai interferir na amamentação. Como é que eu vejo se interfere na amamentação? Tempo de mamada desse bebê, cansaço durante a mamada e intervalo entre as mamadas. Isso é o principal que a gente consegue avaliar se o frênulo está interferindo ou não na amamentação desse bebê. E o ganho de peso também, né? Se é um bebê que mama de hora em hora e ainda assim não está ganhando peso, provavelmente esse frênulo, mesmo que seja moderado, está interferindo na amamentação. Então, nesses dois casos, né, um frênulo severo, já é indicação logo de procurar um odontopediatra ou um médico que possa fazer o procedimento, ou um frênulo moderado que tenha interferência na amamentação. No meu caso, complementando, né, os objetivos para indicar a frenotomia são idênticos, né? Na minha prática clínica, eu faço a avaliação do bebê já na primeira semana de vida, que é quando eles chegam para mim, quando eles dão alta da maternidade, é agendado, eles chegam para mim. E eu faço toda a avaliação. Daí, se é também muito severo, eu acompanho ainda no máximo mais 2 semanas para ver. Faço as orientações de mamada, de posicionamento, converso com essa mãe durante essas 2 semanas, até junto com o pediatra tomar a conduta necessária para esse caso, porque, querendo ou não, o bebê vai ter um mesinho de vida, os primeiros dias de vida, e ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que cuidar bem para ver se realmente é necessário ainda nessas primeiras semanas. Então, chegar para ti um bebê que tem uma indicação de um frênulo curto é todo um cuidado familiar do bebê, da mãe, porque vai ser exposto a um procedimento cirúrgico. Se eu fico com alguma dúvida, mas eu vejo que o bebê está amamentando bem, que ele está conseguindo, que ele está ganhando peso, eu peço para a mãe sempre pesar esse bebê toda semana, eu faço um acompanhamento um pouco mais longo, de mais alguns meses até o bebê ficar um pouco mais resistente para passar por um procedimento cirúrgico. Entro em contato com o pediatra, com toda a equipe que está assistindo esse bebê, para ver qual é a conduta e qual é o profissional habilitado para fazer essa frenotomia. Geralmente, os dentistas, né? Tem os otorrinos também podem fazer, e os pediatras, assim, da minha prática clínica, que eu vejo que conhecem esse procedimento. Acredito que seja isso. Uhum. Bom, fica claro, né, na literatura científica que de fato existe muita controvérsia em relação a esse tema, o diagnóstico e a indicação cirúrgica, né? Bom, em 2014 foi instituída uma lei no Brasil que obriga a realização de um protocolo de avaliação, né, do freno lingual em bebês, o teste da linguinha. Então, eu queria te perguntar, Simone, que lei é essa e quais são os profissionais que estão habilitados a realizar esse protocolo? Eu fiz uma colinha do número da lei, tá? É a Lei 13.002. Foi implantada realmente em 2014. E, na verdade, esse assunto ele é muito interessante e muito instigante, porque o que acontece? Sempre se falou na língua presa, na popular língua presa. E outros protocolos, tem protocolos desde 1993 que avaliam essa questão da língua. Em 2014, teve uma fonoaudióloga que, por meio de uma tese de doutorado, fez com todos os critérios psicométricos necessários para validar um teste. Ou seja, para que esse teste seja padronizado a nível nacional. Para quem for fazer, faça da mesma forma. Então, esse teste foi criado para isso, para padronizar. O que é muito importante a gente saber, na questão do profissional habilitado para isso, é que existe a inspeção visual desse frênulo. Uma mãe pode perceber que o frênulo está curto, um pai, alguém próximo, qualquer profissional da saúde pode perceber essa questão do frênulo alterado e fazer o encaminhamento necessário. Como se trata de uma fonoaudióloga que acabou fazendo o teste, é porque quando tem o frênulo lingual alterado, a gente tem que cuidar se o bebê vai conseguir sugar, mastigar e deglutir da maneira correta.
sugar, respirar, mastigar e deglutir da maneira correta o leite materno. Então, essa a funcionalidade dessa estrutura do frênulo lingual que é caracterizado por esse protocolo. Só que é engraçado porque a gente sempre vê, né? A gente sempre observa, só que agora, desde 2014 para cá, que essa pauta veio a ser mais polêmica. Quem pode fazer, como pode exercer. E é válido para nós, assim, que estamos nessa área com os bebês, fazer o curso, né, da doutora Roberta, porque ela explica, ela exemplifica, ela mostra os scores necessários para a gente chegar até esse resultado. Então, existe uma capacitação. Existe uma capacitação, existe. E daí porque ele foi desenvolvido para ser, é obrigatório em todo o território nacional. Todas as maternidades e hospitais têm que fazer o teste da linguinha. Então, a gente quer sim que todos os profissionais da saúde consigam entender que existe uma estrutura de língua, uma funcionalidade necessária dessa língua para a amamentação e que sim, tem que observar, tem que ver. E quando vê que tem algo diferente, encaminha daí para o fonoaudiólogo ou para outro profissional só para testar essa questão da funcionalidade da amamentação. Mas só os profissionais que fizeram o curso que estão habilitados a utilizar o protocolo. De certa forma, sim. Aplicar o protocolo. Porque tem todo um processo, né? No curso dela, é uma aula teórica e depois vai para a exemplificação de pesquisa em campo mesmo, para te vivenciar isso. É claro que a gente tem que ter muito cuidado. Desde tu saber aplicar o protocolo, é diferente da inspeção visual. Porque às vezes tu olhando o frênulo, tu pode parecer que ele é alterado. Mas aplicando ele na funcionalidade, como que vai ser? Né? Eu tenho um bebê que no início eu achava que ele tinha a língua presa, mas ele está com 1 ano e mamando e se alimentando super bem. Então, tem que ter cuidado. Mas todos os profissionais da saúde têm que ter esse olhar clínico, de encontrar o frênulo alterado, de fazer todos os encaminhamentos e condutas necessárias. Uma coisa interessante também que a gente precisa ter um cuidado é que a partir dessa lei suscitou um número maior de frenotomias no consultório, né? Exatamente por isso, porque o teste, a lei exige, né, que se faça nos primeiros 30 dias do bebê, do recém-nascido, né? E depois avaliações no caso de dúvidas. Então, o que acontece? Muitas vezes essa mãe não consegue amamentar por outros motivos e o que leva a pensar que seria o frênulo lingual curto. Então, o profissional precisa estar bem treinado, precisa passar por vários profissionais, ou seja, pelo fonoaudiólogo, pelo dentista, né, antes de passar por essa intervenção. Inclusive, a professora Roberta, né, ela mesma fala que o protocolo ele precisa ter cuidados, porque existe essa disseminação, então vamos fazer frenotomia em todo o bebê porque não está conseguindo amamentar. Né? Então, a gente precisa ter bem claro isso, porque realmente, a partir dessa lei, surgiram-se muito mais intervenções cirúrgicas no bebê, que no caso a frenotomia, para ficar claro, né, a diferença de frenotomia e frenectomia. A frenotomia é só o pique da língua, que é realizada em bebês, em recém-nascidos. E a frenectomia seriam acima de 5 anos, quando a gente percebe que já existe uma alteração na fala, né, da criança ou depois no adulto, que aí faria o pique e a divulsão desse frênulo, ou seja, uma cirurgia um pouco mais invasiva. Então, é importante frisar isso, o cuidado, né, nesse diagnóstico, através desse protocolo, né, e esse olhar multidisciplinar desses profissionais. E principalmente, como a Flávia vem falando, saber de amamentação. O profissional que lida com o frênulo lingual tem que saber de amamentação. Porque às vezes a questão não está nem no frênulo, né? Tá posicionamento de mamada, ganho de peso, toda a questão da amamentação. E é bacana também, como a Simone falou, a troca multiprofissional, como ela também falou, né? Não sou eu que indico ou não indico a frenotomia, né? A gente, na verdade, conversa. Até a gente teve um caso recente que eu falei bastante com a Simone, a gente se troca, olha, está acontecendo isso, o que você acha, qual a sua opinião, conversa com o pediatra, conversa com o odontopediatra e vai fazendo essa troca, justamente para não precisar fazer procedimentos que não são necessários. Exato. Acompanha o aleitamento materno, vê se está indo pelo caminho e se ainda assim está tudo certo e aí tem algum problema, aí pensa na indicação do procedimento, né?
Simone, do que se trata esse protocolo e quando ele deve ser realizado? Tá, então complementando ainda as nossas falas, o protocolo ele tem que ser aplicado, segundo na literatura do protocolo, nas primeiras 48 horas de vida. Às vezes é inviável, não tem como avaliar todos os bebês da maternidade nas primeiras 48 horas de vida, mas tem que ser nos primeiros dias de vida. O protocolo ele é dividido em 3 etapas. A avaliação anatomofuncional, que vai ver a postura dos lábios do bebê, vai ver a fixação do frênulo lingual, a espessura e onde ele está fixado, vai ver também a tendência da elevação do frênulo no momento do choro e a postura da ponta de língua, que daí vem aquele famoso formato de coração, né? Que quando tem o formato de coração, provavelmente é indicativo de um frênulo lingual alterado. Aí tem os scores do teste, tu marca ali. Se caso tem dúvida, o teste te dá mais 2 possibilidades, que é o exame clínico e a anamnese clínica. Né? A anamnese é questão de tu acompanhar. Por que uma anamnese clínica? Porque nas primeiras semanas de vida, a mãe ainda está lá com o bebê. Ela não sabe te explicar se o bebê está mamando, quanto tempo, porque recém eles estão se conhecendo. Então, ele é geralmente aplicado no final do primeiro mês de vida, o exame clínico e essa anamnese clínica, para entender questões de amamentação e de ganho de peso. São essas 3 etapas que o protocolo permite. Flávia, no que se baseou a implantação do teste da linguinha? Na verdade, como ela já explicou antes, também o teste surgiu a partir de um estudo que foi realizado por uma fonoaudióloga na USP, né? E por que o Ministério da Saúde resolveu implantar? Justamente para tentar diminuir os índices de desmame precoce, né? Exato. Que a gente vê que, na verdade, há um alto índice de desmame precoce por inúmeros problemas e que talvez o frênulo lingual seja responsável por alguma parcela disso. Então, a gente conseguindo avaliar e aí trazendo essa mãe para dentro, avaliando essa amamentação, mesmo que o frênulo não interfira, a gente já promove o aleitamento materno também. Então, é nesse sentido de promoção do aleitamento materno. Isso é muito importante, porque às vezes chega para nós, o pai e a mãe falam, mas ele vai falar só lá no primeiro, no segundo ano de vida, porque associam muito o frênulo lingual com a questão da fala. Sendo que, na verdade, a Flávia falou perfeito, o objetivo do teste da linguinha é tu detectar e evitar o desmame precoce, para o bebê não ir para a mamadeira, né? Às vezes, a gente sabe que às vezes é necessário, mas se puder evitar, porque perde todos os nutrientes do leite materno, todo o contato simbólico com a mãe. As questões de fala, de mastigação, são depois. Então, ali nos primeiros meses de vida, é para isso mesmo. A questão é que existem muitos fatores de confundimento, né? Muitos. Que a amamentação pode não estar ocorrendo, mas não necessariamente ela vai estar ligada ao freio curto. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? É isso que em alguns momentos, nos causa alguma confusão e até as famílias, porque eu acho que está sendo criada uma cultura de que o não aleitamento, o não conseguir amamentar, está sempre agora relacionado ao freio. E é isso que a gente tem que ter cuidado e talvez por isso a necessidade de profissionais como vocês capacitadas para avaliar com toda essa consciência. Então, não é algo fácil, né? É algo bastante complexo. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês, tanto para Simone, quanto para Flávia, quanto para Cristiane, que tem vivenciado isso na prática, então, qual a opinião de vocês sobre o teste da linguinha? Eu trabalho no Hospital da Casa de Saúde, atendimento pelo SUS dos bebês. Eu atendo todos os bebês que nascem na maternidade e eu sou responsável por esse teste para mais 32 cidades que fazem parte de toda quarta coordenadoria da região de saúde. Então, são muitos bebês que aparecem para mim. Às vezes, aplicar todo o protocolo, por ser um sistema SUS, acaba sendo um tanto quanto inviável. São muitos bebês, um atrás do outro. O que mais não que me incomode, mas o que me leva a pensar e refletir, e eu adoro essas discussões, é a indicação da frenotomia. Então, acho bárbaro quando eu já vejo que o frênulo está normal, eu já dou as orientações de posição de mamada, tchau pra mãe, vai ser feliz. Quando a gente tem um bebê com o frênulo alterado, aquilo fica piscando na minha cabeça, fica.
E é um trabalho a mais, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que não. Então, eu acompanho esse bebê com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até finalizar o primeiro mês, até tomar a conduta necessária. Então, eu acho ainda que o teste, eu já faço ele há 2 anos. Ele tem que ser um pouco mais aprimorado e precisa ter mais essas discussões, porque, ok, ele é padronizado para o Brasil inteiro, mas eu ainda vejo que várias pessoas fazem de várias formas diferentes. E profissionais podem achar que é melhor direto indicar frenotomia. Eu prefiro acompanhar um pouco mais esse bebê para depois tomar uma conduta junto com o pediatra. Eu não tomo conduta nenhuma sozinha. Eu acho isso muito importante. Ou fala com a enfermeira que está junto, conversa com quem está com essa família, tá? E também tem vários tipos de família. Tem famílias que aceitam bem, outras que não aceitam. Então é importante também falar. Existe o frênulo lingual, o que isso vai interferir no momento, né? Deixar essa família bem orientada. Mas ainda são coisas que, quando eu encontro um frênulo, me incomoda nessa questão. Prefiro acompanhar para depois tomar a conduta necessária. Tem uma certa subjetividade, né? Tem. Flávia, não sei se tu gostarias de colocar alguma coisa. Eu acho que ela já falou bastante, né? Eu gosto também gosto do protocolo, mas acredito que é isso, é um pouco subjetivo, é um pouco da experiência de cada um. Exato. Tem o viés do observador, tem né? o viés do observador. Não é um protocolo que, se eu aplicar, ela aplicar e você aplicar, vai ser tudo igual. Talvez pelo observador possa ter uma interferência. Não, tem alguns protocolos que a gente vê que são protocolos fechados, e aí você vai aplicar e cada um vai aplicar e vai dar sempre o mesmo. Esse dá essa pequena margem, mas é bacana também para a gente poder trocar, né? E como ela falou, é sempre importante essa multidisciplinaridade para poder ter o melhor resultado para o bebê. Mas ele acaba funcionando, acho que, como suporte para todos os profissionais. Com certeza. Não é uma receitinha de bolo, claro, que vai, né, ser um sim ou um não, mas ele dá um suporte. E acende a luzinha. E aí você começa a prestar mais atenção, na verdade. Outro dia eu estava até conversando com um médico pediatra que eu trabalho junto, e ele me falou, nossa, é engraçado que parece que tem mais casos, como a Cristiane também falou. Na verdade, talvez a gente esteja mais atento também e esteja chamando mais atenção para esse dificultador, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É porque na lei fala que todos os profissionais da saúde têm que estar atento a se encontrarem um frênulo lingual. O papel do fonoaudiólogo também está inserido nisso, mas como eu expliquei antes, na questão da funcionalidade, né, de coordenar a respiração, sucção e deglutição, né? Então acabam se complementando. É interessante porque antes existia um protocolo desde 93, depois surgiu esse da Martinelli e também em 2015 outro protocolo internacional. Mas não tem um protocolo padrão, nós não temos um padrão ouro para dizer sim, é assim ou é de outra maneira, né? Então esse protocolo ele continua sendo estudado e aperfeiçoado, e a gente vê isso na própria literatura com os estudos clínicos, o que tem se encontrado, porque se tu fores olhar, os índices de prevalência de frênulo lingual, eles mudam de estudo para estudo e de região para região. Tem uns que eles não encontram nenhum e tem outros que eles encontram 40% das crianças com frênulo alterado. O que demonstra exato, que tem essa intervenção, né, de quem está aplicando o teste. Então, ainda precisa ter todo esse cuidado, esse olhar multiprofissional e muito, né, da questão da amamentação também, né? Esse olhar também nas funcionalidades ali da questão da odontologia é importante. Eu acho que a partir das nossas reflexões, então, é possível concluir que o diagnóstico, ele é imprescindível, ele é fundamental e é muito importante que seja realizado por um profissional habilitado, capacitado ou até por mais profissionais, né, num atendimento multiprofissional. E eu acho que é isso, então, acho que mais estudos clínicos também precisam ser realizados para que embasem cientificamente um protocolo adequado, uma conduta clínica adequada. Então, eu acho que essa é a conclusão da nossa conversa de hoje. Então, nós ficamos por aqui, por mais um programa Saúde em Foco. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados de hoje. Nós nos encontramos em um próximo programa.